estudantes! Sou a professora Poliana, responsável pelo Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização na Escola Municipal São Miguel. E eu sou a professora Márcia, do Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Municipal Caíque Cândido Portinari. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais: caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta, apontador e borracha. Daremos um tempinho para que vocês possam se organizar. Organizar os materiais? Agora vocês podem anotar em seu caderno ou em sua folha a data e o tema da nossa aula: a presença polonesa e ucraniana em Curitiba, dos espaços ao artesanato. Na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns espaços de Curitiba que evidenciam a presença dos ucranianos e poloneses. No nosso momento Mãos na Massa de hoje, vamos ver como é confeccionado as peçancas ou pisanki, que é um artesanato muito conhecido entre a cultura dos povos poloneses e ucranianos. São esses ovinhos que vocês estão vendo aqui na imagem, decorados à mão, feitos na Ucrânia e na Polônia. Na Ucrânia são chamados de peçancas e na Polônia, pisanki. Eles têm origem eslava e simbolizam a vida, a saúde e a prosperidade. Vêm de alguns milhares de anos atrás, quando eles eram preparados para presentear as divindades no início da primavera. Com a chegada do cristianismo, ele passou a simbolizar a Páscoa e a ressurreição de Cristo. A Páscoa é a festa cristã mais importante e mais antiga, estando relacionada com várias tradições que remontam até o século XIV. Antigamente, após o período da Quaresma, que era restritamente seguida, a gente inquieta esperava por algo novo. A Quaresma é importante também devido à sua dimensão espiritual. É a época durante a qual a natureza renasce. Um dos povos que ajudaram a formar o que é hoje a nossa Curitiba é a Polônia e a Ucrânia. Eles possuem costumes semelhantes, entre eles o artesanato. Vamos conhecer um pouco sobre esses dois países? Então vamos lá. Primeiro falaremos sobre a Polônia, localizada na Europa Central. Com clima temperado, a Polônia sofre influência das correntes marítimas do Mar Báltico, com temperatura média de 8 graus Celsius. Vocês sabiam que é muito difícil encontrar animais desabrigados no país? Pois os poloneses têm uma grande preocupação com qualquer tipo de animal. E grandes personagens da história são poloneses também, como Nicolau Copérnico, Frederico François Chopin, que é um pianista e compositor. E o Papa João Paulo II. Sabiam que a religião é algo extremamente significativo no país, influenciando hábitos sociais, como o apoio da Igreja a uma lei que proíbe desde 2020 o comércio aos domingos? Durante feriados e festivais religiosos católicos, praticamente tudo fica fechado.
Na Polônia também fica Auschwitz, que é um campo de concentração usado na Segunda Guerra Mundial. Ainda pode ser visitado por turistas do mundo todo. Esse campo é um museu atualmente. Sabiam também que os primeiros poloneses a virem para Curitiba foi no ano de 1871. O Paraná tem hoje a maior colônia polonesa do Brasil, 1,2 milhões de descendentes, 300 mil só aqui em Curitiba. Esta foto que estamos vendo é do Sebastião Edmundo Wossaporski. Ele é o pai da imigração polonesa no Brasil. Ele viveu meio século da sua vida em busca de melhores condições para os seus conterrâneos, que aqui desembarcavam a partir de 1869. Em 1871, Sapowicz chegou em Curitiba para ficar. Na capital, ele ajudou a instalar nos bairros do Pilarzinho e Mercês 32 famílias polonesas que vieram de Santa Catarina ao Paraná. Foi nessa época que a colônia do Pilarzinho surgiu. E essa placa ela foi colocada no aniversário de 125 anos da Fundação Pilarzinho, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, temos alguns lugares que foram feitos para homenagear os imigrantes poloneses, para que se sintam mais acolhidos e possam lembrar um pouquinho do seu país. Temos a Praça da Polônia, localizada no Cristo Rei, e o Portal Polonês, localizado na Mateus Leme. O Bosque do Papa, que vamos conhecer um pouquinho mais com esse vídeo do programa Linhas do Conhecimento. O Parque Memorial da Imigração Polonesa, ou como também é conhecido Bosque do Papa, constitui-se em uma área verde com 48 mil metros quadrados, ao longo do Rio Belém, na região central de Curitiba. O bosque foi inaugurado em 1980, em homenagem à passagem do Papa João Paulo II pela capital paranaense. No bosque, podemos encontrar 7 casas típicas polonesas, que foram construídas quando os primeiros imigrantes dessa etnia chegaram na região de Curitiba, por volta de 1878. Aqui, elas foram remontadas em forma de aldeia. As casas são feitas de troncos de pinheiro encaixados uns nos outros, sem a necessidade de nenhum prego. A primeira casa, que foi visitada pelo Papa, abriga uma capela com imagens do Santo Padre e de Nossa Senhora de Częstochowa, a Virgem Negra, padroeira da Polônia. Nas demais casas, podemos conhecer utensílios domésticos como antigos ferros de passar roupas, mantegueiras, a pipa para azedar repolho e de serraria e agricultura, como a carroça com rodas de madeira e o abanador de cereais, utilizados pelos imigrantes. O projeto de paisagismo do bosque foi realizado pelo renomado artista plástico e paisagista brasileiro Burle Marx, que inspecionou pessoalmente a obra, dando prioridade para a preservação da mata nativa e o plantio de novas mudas de araucária. Ao todo, o bosque possui 300 dessas magníficas árvores, que são símbolo do Paraná. Andando pelas trilhas do bosque, ainda é possível encontrar 2 estátuas. A primeira, homenageando o Papa João Paulo II, e a segunda, uma contribuição dos imigrantes poloneses para Curitiba, homenageando o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, um dos pais da astronomia moderna. O Bosque do Papa ainda conta com espaço para exercícios, playground para as crianças, ciclovia e uma trilha com saída para o Museu Oscar Niemeyer. Muito bonito esse bosque, não é? Quem não conhece precisa conhecer. Neste bosque foi realizada uma festa em abril de 2009, a tradicional festa da comunidade polonesa de Curitiba, a festa da Páscoa polonesa, onde foi realizada a bênção dos alimentos no sábado de Aleluia. Agora, convidamos vocês a assistir a um vídeo que fala sobre a festa polonesa realizada em 2019, que celebramos os 150 anos da imigração polonesa no Brasil. Em Curitiba, uma festa no Bosque do Papa celebrou os 150 anos da imigração polonesa no Brasil.
As tradições estavam presentes nas roupas, comidas e danças. Uma das lendas polonesas mais conhecidas, o Dragão do Wawel, foi encenada. A história é de uma vila assombrada por um dragão que é combatido por um sapateiro. Após matar o animal, ele se casou com a filha do rei Krak e deu origem à cidade de Cracóvia. A festa também comemorou os 39 anos da visita do Papa João Paulo II a Curitiba e prestou uma homenagem ao arcebispo emérito Dom Pedro Fedalto. Gostaram? Uma festa muito bonita, não é mesmo? Agora vocês vão assistir a um vídeo do programa As Linhas do Conhecimento também, do Embaixadores do Futuro, que é o professor Lorival. Ele é diretor e coreógrafo do grupo do folclore polonês Wisla, aqui de Curitiba. E em seguida, veremos um pouco da apresentação do grupo folclórico. Olá, eu sou o professor Lorival de Araújo Filho e hoje vim aqui para contar um pouco para vocês sobre a história dos polacos, poloneses, enfim, pessoas de descendência polonesa que moram aqui na região de Curitiba e que se encontram em grande número. Primeiramente, gostaria de dizer que dentre os imigrantes europeus que se encontram em nossa cidade ou nas redondezas e até mesmo no estado do Paraná, são os poloneses que estão em maior número. Imigração que começou há mais de 150 anos, ou aproximadamente há 150 anos atrás, e que fez história e ajudou a construir o nosso estado, a nossa capital e as cidades da região metropolitana de Curitiba. Bem, essa tradição é muito importante e hoje ela se manifesta de forma diferente do que se manifestava antes. Hoje as tradições ainda se mantêm muito religiosas, porém a polonidade, ou seja, a manifestação do sentimento de ser polonês, de ser polaco, de ter uma tradição vinculada à Polônia ainda é muito presente. Por exemplo, através dos grupos folclóricos. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos 2 grupos folclóricos poloneses e um deles é o meu grupo que se chama Wisła, W-I-S-L-A, ou seja, Grupo Folclórico Polonês do Paraná, Wisła. Lá no Grupo Wisła nós manifestamos muito fortemente algumas características da cultura polonesa, por exemplo, os cantos, as danças, os costumes como a culinária e até mesmo a religiosidade. Bem, um dos símbolos máximos da manifestação da Polônia é sempre ter presente, numa camiseta, ou num boné, ou em algum elemento, a águia branca, o símbolo máximo da tradição. E na Polônia, o nome do país se chama Polska, em língua polonesa, língua polaca, Polska. A águia branca pode ser encontrada também em diversos outros objetos que a gente utiliza para manifestar a nossa polonidade. No caso aqui, de um boné, olha só que legal, sempre aparecendo a águia branca. Ou ainda numa camiseta, ou numa blusa, sempre trazendo, portanto, o símbolo máximo da manifestação cultural, que é a águia branca, uma manifestação de polonidade. Gostaria também de contar um pouquinho para vocês mais sobre o nosso grupo folclórico, de que forma ele funciona e de que forma nós manifestamos a nossa polonidade lá. Então, o Grupo Folclórico Polonês do Paraná, Wisła, tem sua origem não oficial no ano de 1928. Portanto, já se vão lá mais de 90 anos de muita tradição, muita cultura e muita arte desenvolvida. Quem foi o fundador, vamos dizer assim, a pessoa que iniciou todo esse processo no Brasil foi o professor Tadeusz Morozowicz. Ele chegou então ao Brasil no início do século XX e começou então a desenvolver essas manifestações culturais. Em 1960 ele funda, junto com outros beneméritos, pessoas importantes da nossa sociedade, ele funda oficialmente o Grupo Folclórico Polonês do Paraná e desde então, desde 1960 até hoje, esse grupo funciona ininterruptamente, ou seja, nunca parou de funcionar. Nosso grupo é composto por várias categorias, dentre elas a categoria infantil, que vai de crianças de 5 a 10 anos de idade, depois a categoria juvenil de 10 a 15, depois a categoria adulta a partir dos 15 anos,
ainda temos o grupo master, o grupo sênior, o coral e também a orquestra. Então, um grupo de mais de 150 integrantes. Não há necessidade de possuir descendência polonesa para participar do nosso grupo folclórico. Apenas precisa amar a cultura e ter vontade de aprender a dançar, a cantar, e também alguns aprendem inclusive a língua polonesa, a língua polaca lá, que é muito importante para a manifestação da polonidade. Aqui nós temos alguns elementos culturais, como os trajes típicos, nesse caso um traje da região de Łódź, que traz sempre elementos em lã pura, no caso aqui tem vários elementos de lã pura, né? Traje bastante quente, porque lá na Europa também é muito frio no inverno, e a beleza desses trajes está também na forma do tear manual, feito em tear manual, e também nos bordados manuais, que são elementos fundamentais. No caso aqui nós trouxemos um elemento do traje feminino, que seria o par desse masculino. Nós trouxemos um formato de uma boneca que as pessoas têm em casa, né? Um traje completinho numa boneca. Então esse é um pouco do que eu gostaria de falar de polonidade, que é a manifestação através da cultura, cantos, danças, etc., culinária, também através da língua, né? Manifestação do conhecimento da língua e também da religiosidade. Esses pilares muito importantes da polonidade aqui no Brasil e que ainda se mantêm presentes na nossa tradição. Pessoal animado, não é mesmo? Gostei deles. Vocês repararam nas roupas que eles estavam usando? Os trajes populares podem ser comparados a um campo de flores, todos coloridos. Os desfiles dos casais vestidos com os trajes é um verdadeiro mar de tecidos, rendas, bordados, lantejoulas cintilantes e contas coloridas. Cada região polonesa tem o seu traje típico específico, lenços, coletes e bolsas. Agora vamos falar um pouco do outro país, que também é tema da nossa aula, a Ucrânia. Ucrânia, uma palavra que vem do eslavo, Ucrânia, que significa terra de fronteira ou marcha. Um país localizado ao leste da Europa. Sua capital é a cidade de Kiev.
O clima é temperado continental, caracterizado por invernos muito frios e com presença de formação de neve. Um país populoso, com mais de 43 milhões de habitantes. A cidade de Kiev é a maior da Ucrânia, com 3 milhões de habitantes. A Ucrânia é o maior país em extensão com um território exclusivamente europeu. É o segundo país extenso do continente. Vocês sabiam que na Ucrânia é onde fica a estação de metrô mais profunda do mundo? Ela foi construída a 105,5 metros abaixo do nível do solo. E as celebrações natalinas seguem tanto o calendário católico, dia 25 de dezembro, que é igual ao nosso, né? Quanto o ortodoxo, que comemoram em 7 de janeiro. No fim do século XIX, muitos ucranianos fugiram dos países que estavam divididos pelo domínio dos czares russos e dos imperadores austro-hungríacos. Nesta busca por abrigo fora da Europa é que muitos chegaram no Brasil. Apesar de não haver estimativas oficiais, calcula-se que cerca de 20 mil vieram para cá e grande parte se instalou em Curitiba. Estabeleceram-se no campo da Galícia e foram expandindo suas propriedades ao longo da atual Avenida Cândido Hartmann e por todo o bairro do Pigorrilho. As festas da independência do memorial ucraniano têm comidas típicas, artesanatos, músicas, dança, com apresentação de grupos folclóricos. A independência da Ucrânia, conquistada em 24 de agosto de 1991, é uma data importante para a comunidade, que revive sua história no memorial. Assim como os poloneses, também temos lugares para lembrar um pouco deste país. Aqui nós temos o Memorial Ucraniano, que fica no Parque Tingui, como nos mostra os vídeos do Linhas do Conhecimento. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial Ucraniano de Curitiba. Localizado dentro do Parque Tingui, em Santa Felicidade, o Memorial Ucraniano foi inaugurado em outubro de 1996 para homenagear o centenário da chegada dos imigrantes a Curitiba. Logo na entrada, um portal convida todos que chegam a desvendar os mistérios dessa cultura. A principal atração é a réplica da antiga capela de São Miguel da Serra do Tigre, situada na cidade de Malé, interior do Paraná. Ao lado da capela está o campanário, que é uma torre especialmente desenhada para abrigar os sinos da igreja, simbolizando a integração à nova terra e a importância da religião como mantenedora da unidade cultural. Numa casa típica da arquitetura ucraniana, funciona a loja onde são vendidos produtos artesanais típicos da Ucrânia. Próximo ao campanário, tem uma peçanca gigante, feita pelo artista Jorge Seratilki. Dentro da igreja, há uma exposição permanente de peçancas. A palavra peçanca ou pisanka provém do verbo ucraniano pisat, que quer dizer escrever. As peçancas são ovos de aves pintados à mão, onde os desenhos são símbolos que representam a saúde, a vida e a prosperidade. Esses ovos coloridos trazem uma simbologia dentro da cultura ucraniana. Segundo a tradição, eles devem ser produzidos na última semana da Quaresma. E no domingo de Páscoa são levados à igreja para as bênçãos. Essa é uma arte muito antiga, uma tradição verdadeiramente milenar deste povo. No memorial, há também um palco ao ar livre, onde são realizados eventos culturais, apresentações de danças típicas e demais festividades, como a Bênção dos Alimentos, a Festa Nacional da Ucrânia e a Festa da Colheita. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Muito interessante, não é mesmo? Esse memorial? E a Praça da Ucrânia, localizada no Pigorrilho, também é um desses espaços. Vamos
Vamos assistir um recorte de um vídeo do programa Linhas do Conhecimento que fala sobre esta praça, um pouco dos ucranianos. Olá, hoje faremos um tour pela Ucrânia, país que está localizado no continente europeu, mais especificamente na Europa Oriental, também conhecido como Leste Europeu, e faz fronteira com a Rússia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia e Hungria. A Ucrânia é considerada o celeiro da Europa devido à fertilidade de suas terras. A agricultura é a maior base econômica do país, sendo um dos mais importantes países do mundo neste setor. Em 2018, o país era o maior produtor do mundo de semente de girassol e também de óleo de girassol. Tem um setor de manufatura bem desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica e equipamentos industriais. A Ucrânia produz quase todos os tipos de veículos de transporte e naves espaciais. Os aviões Antonov e Kras, por exemplo, são exportados para muitos países. O país é composto por 24 províncias, uma república autônoma, Crimeia, e 2 cidades independentes, Kiev, que é a capital e a maior cidade, e Sebastopol. A Ucrânia é uma república que tem um sistema de governo semipresidencial, com os poderes legislativo, executivo e judiciário separados. Nesse modelo de governo, o presidente é eleito pelo voto direto e partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um gabinete. Com uma área de 603.700 km², a Ucrânia é o 44º país do mundo em território. A língua oficial da Ucrânia é o ucraniano, porém o russo também é muito falado. O seu alfabeto é cirílico, também conhecido como ázbuca. É um alfabeto cujas variantes são utilizadas para a grafia de 6 línguas nacionais eslavas, além de outras línguas extintas. A religião dominante é o cristianismo ortodoxo oriental, que influenciou fortemente a arquitetura, a literatura e a música do país. O clima da Ucrânia é, em sua parte, temperado continental, embora se possa encontrar um clima mediterrâneo na costa meridional da Crimeia. Os invernos são particularmente frios no interior. Os verões são particularmente quentes no sul. A paisagem ucraniana é formada principalmente por planícies férteis ou estepes e planaltos atravessados por rios que correm na direção sul e escoam no Mar Negro e no pequeno Mar de Azov. A Constituição ucraniana garante o acesso à educação gratuita para todos os cidadãos ucranianos. O ensino secundário geral completo é obrigatório nas escolas públicas. O ensino superior também é gratuito nos estabelecimentos de ensino mantidos pelo governo. O artesanato da Ucrânia tem longa tradição e é de notável complexidade, dos bordados, xilogravura, pintura de bonecas e de ovos típicos chamados pesanka. No esporte, a Ucrânia tem um legado de centenas de estádios, piscinas, ginásios e muitas outras instalações esportivas. O esporte mais popular do país é o futebol. A Ucrânia desenvolveu grande riqueza cultural e isso se reflete nas personalidades do país, constituída por um grande número de poetas, artistas plásticos, cineastas, pintores e atores, como por exemplo Clarice Lispector, escritora e jornalista. Seu nascimento ocorre durante a viagem de imigração da família em direção à América. Helena Collodi, renomada poetisa, nasceu em Cruz Machado, Paraná. Seus pais nasceram na Galícia Oriental, Ucrânia, mas se conheceram no Brasil, onde se casaram. Em Curitiba, temos o Memorial da Imigração Ucraniana, localizado dentro do Parque Tingui,
É uma homenagem a este povo pelas contribuições à cultura do nosso estado. Foi inaugurada em 26 de outubro de 1995 em homenagem ao centenário da imigração ucraniana. O memorial possui um palco e uma peçanca gigante, feito pelo artista Jorge Seratiuk. Manifestações folclóricas e festas típicas da etnia acontecem com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba e da comunidade ucraniana, como, por exemplo, a bênção dos alimentos no sábado de Aleluia, a Festa Nacional da Ucrânia em agosto, a Festa da Colheita em outubro e a Festa de São Nicolau. Como nossa aula está muito legal, não é mesmo, professora Márcia? Está sim, professora Poliana. E para ficar ainda mais legal, depois de conhecermos um pouquinho de cada um desses países e a influência que eles estiveram aqui em Curitiba, vamos conhecer um pouco do artesanato com a professora Liliana no nosso Momento Mãos na Massa. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que neste vídeo eu só vou mostrar um pouquinho da técnica de como é feita uma peçanca, certo? Para que vocês percebam o quanto essa técnica é elaborada, o quanto ela é trabalhosa, o quanto ela requer prática e dedicação do artesão, certo? Ela tem é um processo com muitas características próprias, por isso é interessante saber como é. Um detalhe é que cada desenho feito numa peçanca, ele tem um significado, ele simboliza algo. Por exemplo, essa estrela aqui, ela quer dizer para a pessoa que receber a peçanca de presente, que quem está dando esse presente deseja para ela vida longa e fortuna. O raminho de trigo está associado ao desejo de boa colheita. Então, a pintura da peçanca envolve alguns materiais bem diferentes. Por exemplo, a gente precisa de uma vela, que vai ser usada para derreter cera de abelha. Precisa de um bico de pena, uma caneta bico de pena, certo? Os corantes, pessoal, são corantes especiais em pó que são dissolvidos na água fervendo. Então, assim, não é para vocês saírem aí tentando fazer em casa. É um processo difícil e que requer uma supervisão de um adulto por causa da vela aqui que a gente vai utilizar. Mas, como eu disse, é interessante conhecer. Outro detalhe, a peçanca tradicional, ela é feita com o ovo cheio, não retirando a gema e a clara de dentro. Por quê, pessoal? A gema e a clara também simbolizam bons sentimentos para a pessoa que vai receber esse ovo. A pintura da peçanca, ela sempre começa pelas cores mais claras, indo escurecendo gradativamente até chegar no preto, certo? Porque toda a técnica consiste em cobrir com a cera de abelha as partes que a gente quer que fique naquela cor do fundo. Então aqui eu vou passar a cera nesses traços aqui, porque eu quero que estes traços fiquem brancos. Então eu vou passar a cera e vou jogar ali no tingimento da cor amarela, porque a próxima cor que eu quero que fique nos próximos elementos é justamente o amarelo, certo? Então, é uma técnica onde vai se indo de trás para frente. Então, aqui, ó, esquenta-se a pena, pega-se um pouquinho da cera, vem aqui com esta caneta e aplica-se. É aqui que eu falei para vocês que entra a técnica e a prática, principalmente. Ó, acabou a cera que eu tinha aqui na caneta, eu tenho que ir lá e pegar mais um pouquinho. Olha só.
certo? Eu vou parar por aqui porque são esses os detalhes que eu quero que fiquem brancos. Aí vai da pessoa que está fazendo o que ela imaginou. Muito bem. Feito isto, precisamos da anilina. Aqui a anilina amarela. Joga o ovo lá dentro. Olha só. Dependendo da cor, pega rapidinho. Com papel toalha. Enxuga-se. Vejam, pessoal, lembrando, onde tem a cera vai ficar branco. Agora eu quero que só a pontinha aqui do trigo fique amarela. Então, preciso cobrir aquela pontinha com a cera. Completei aqui o desenho, toda a parte que eu quero que fique em amarelo. Vou pegar corante rosa, que a próxima cor que eu quero aqui é o rosa. Vou jogar aqui. Chegou no tom que eu quero. Novamente papel toalha. Secando bem, podemos prosseguir agora cobrindo de cera aquilo que se quer que fique no tom de rosa. Eu já vou colocar no corante preto, já deu para ter uma ideia de como se faz a pêssanga. Para que a nossa pêssanga já ficou aqui na tinta preta, um bom tempo. Fazemos como nas outras camadas de cor. Professora, cadê o desenho? Ah, agora que vem o momento mais esperado. Como é que vamos remover a cera? Vai passar aqui um pouquinho na chama da vela, para ir derretendo toda a cera que foi colocada. Olha só, aparecendo o desenho. Muito bem, pessoal. E aqui está o resultado simples, mas bem ilustrativa do processo. Gostaram? Gostaram da aula? Interessante, não é, professora? Muitas curiosidades aprendemos hoje. Estamos esperando vocês nas escolas para conhecerem os espaços Maker. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre
sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais!